Vamos ver hoje sobre as cimitarras, ou seria Kilish e Shamshir. Bem, vamos ver sobre as espadas árabes, ou melhor, espadas islâmicas. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Se você gosta desse tipo de assunto, gosta de espadas de todos os períodos, de todos os tipos, já se inscreve aí no canal, porque aqui a ideia é a gente falar de tudo que envolve esse meio, né, e todos os tipos. E a ideia do vídeo de hoje é fazer uma apresentação, falar uma ideia geral sobre esses dois principais tipos de espadas islâmicas, vamos por assim, né, que são as Kilish e as Shamshir, né, que foram durante muito tempo, né, chamadas de cimitarras, né, por uma tradução, né, ou por uma forma um pouco errônea, né, de se referir a Shamshirs, né, que são, então, já entrando na primeira categoria, um tipo de espada persa, né, que vem ali daquela região do Irã, aquela coisa toda. Então, de Shamshir acabou virando aí cimitarra, né, cimitarra, né, mas hoje geralmente a gente usa essas palavras que, até onde a gente sabe, provavelmente significa apenas espada dentro das suas línguas ali nativas, né? Tanto a Shamshir pro persa, né, pro árabe, quanto Kilish para os turcos. E muita gente tem uma ideia até um pouco cartunesca, né, da forma dessas espadas ou como que eram essas espadas, né? Geralmente, se a gente pede para alguém desenhar uma espada árabe, uma cimitarra ou alguma espada usada por muçulmano na época da cruzada, alguma coisa, provavelmente a pessoa vai desenhar ou descrever uma espada semelhante àquelas, por exemplo, do Aladim, né, e alguma coisa assim meio cômica que a gente costuma ver em filmes. E que, na verdade, se a gente for parar para analisar, essas espadas se parecem muito mais com falchions europeias, né, da Idade Média, do que com qualquer coisa que vem ali da região das Arábias, vamos pôr assim. Porque, assim, falando então de Idade Média, período da época das Cruzadas, a gente acaba, eu acho que é mais ou menos daí que veio essa ideia, esse imaginário. Porque quando você pega algumas pinturas, né, alguns desenhos da época das Cruzadas, representando as Cruzadas, você tem muito claramente, de um lado, os cavaleiros medievais, né, com as suas espadas retas em forma de cruz, e você tem do outro lado, então, os cavaleiros árabes, os muçulmanos, etc., com espadas, né, nessas proporções meio estranhas, com a ponta clipada, né, como um formato de meia-lua e tal. Né, e curvadas, essa coisa toda. Então ele dá essa estética, né, onde você olha, você distingue bem os dois grupos, né? Inclusive tem essa simbologia também nas espadas. Então você, na espada do cristão, ela é literalmente uma cruz, enquanto que a espada ali do muçulmano você tem a meia-lua na lâmina, né? Então tem toda essa simbologia. Só que na verdade, é por isso que a gente não deve levar em conta muitas vezes essas pinturas medievais e tudo mais, porque você tem essa liberdade artística e simbólica de artistas que muitas vezes não estavam presentes, né? Muito pelo contrário, estavam muito longe, né? E a gente não pode ligar para tudo que a gente vê nas pinturas e nos desenhos medievais, tá? Porque a gente sabe por fato, né, que pela arqueologia, né, pelas espadas que restam daquela época, que as espadas usadas pelos muçulmanos eram também espadas retas de dois gumes, tá? Na sua grande maioria. Então não tinha essa distinção. Isso acabou sendo uma invenção, né? Uma percepção, uma questão artística usada ali na época. Mas quando a gente vai chegando ali nos séculos 13, 14 mais ou menos, aí sim a gente passa a encontrar bastante essas espadas meio curvadas ou bastante curvadas nessas regiões, tá? Tanto da Turquia quanto da Pérsia e toda essa região, né? E eu já comentei aqui no canal num vídeo anterior sobre sabres, né? Sobre as possíveis origens, aquela coisa, porque muita gente diz que o sabre teria vindo
dessas regiões para a Europa, né? E só que o problema é justamente esse, né? Eles aparecem nessas regiões por volta aí do século 13, 14 e tal, quando o sabre a gente já tem na Europa alguns séculos antes, né? Ali na Hungria e tudo mais. Então, o que na verdade a gente imagina, porque a origem do Kilish e da Shamshir também são complicados, também são quase tão complicados quanto o sabre. Então a gente não tem essa origem ao certo, perfeito, né? O que a gente imagina é que essas espadas vêm, né, pelo que tudo indica, vêm da Ásia Central e aí sim espalha para esses locais, né, com muita influência ali então do sabre mongol, né? E aí sim teria dado as próprias influências desses povos, né, persas e tudo mais, aí sim se desenvolvido no que seria então a Shamshir e o Kilish. E elas realmente se espalham muito, se popularizam muito no século XVI, então ali por volta dos 1500 é onde elas vão estar em todos os lugares nessa região aí, tá, da Ásia, do Oriente Médio, tá? Então esse também é uma dica, assim, né? Geralmente século XVI, quando a gente está falando do quanto essas espadas se tornam populares e influentes, nós estamos falando do século XVI. E obviamente essas espadas não só provavelmente vêm então da região da Mongólia, quanto também recebem influência dos sabres e depois passa essa influência, e sempre é uma via de mão dupla, né, em termos de influência, né, de receber e passar influência. Eu infelizmente não tenho nenhuma em mãos aqui, né, para mostrar para vocês, mas a gente vai ver algumas fotos e vai analisar, porque geralmente quando a gente está falando de Kilish e Shamshir, são espadas que são muito semelhantes, né, possuem ali origens semelhantes, foram usadas em locais, algumas vezes os mesmos locais, né, você tem trocas entre eles e tudo mais, mas que geralmente eles possuem essa distinção, alguma distinção apesar de semelhantes, tá? E a gente vai fazer uma comparação aqui entre os dois. Então quando a gente fala de Shamshir, nós estamos falando dessa espada, tá, árabe, persa, muito usado ali no Oriente Médio de um modo geral, tá, que ela possui essas características, né? Normalmente uma guarda pequena em cruz, onde não só ela é uma guarda em cruz porque ela está cruzando a espada assim, mas ela também tem, né, os langets aqui, ela acaba formando também uma cruz, tá? Mesmo que pequena, ela forma uma cruz aqui. Muitas vezes ela tem o cabo curvado no sentido contrário da lâmina, né? E o cabo dela é bem característico. E muitas vezes ela tem esse final, né, curvado, que é para uma retenção boa, ou até a forma de você pegar, né, você jogar mais a curvatura, a ponta, etc. E muitas vezes você não tem exatamente um pomo no final, né? Você tem um pommel cap, né, um revestimento ali de pomo. Esses modelos, principalmente que vêm pós-século XV, né, ou século XVI, muitas vezes eles são bastante curvos, mas vocês podem reparar que a curva ela começa normalmente da metade para frente. Então normalmente essa espada é bem reta e aí ela se curva bastante, tá? Inclusive essa é uma coisa que acabou meio que sendo mal interpretada quando a Europa e as Américas, todo mundo começa a copiar esse tipo de espada, né? Porque eles começam a fazer as curvas saindo, né, desde do cabo, né? Então você não tem exatamente o mesmo efeito. Ó, isso aqui é o que acontece nesse sabre rabo de galo, né? Totalmente inspirado nesse tipo de espada. E vocês podem ver que ele é bem curvo, mas ele não segue o mesmo padrão da Shamshir, né? Ele não vem reto e se curvo. Ele já começa curvo desde aqui da base. Então, uma forma totalmente diferente, né? Uma interpretação europeia, tá, do que seria esse tipo de lâmina, vamos por assim. E geralmente, né, vocês podem ver que a lâmina, né, a ponta, ela se afina, né? Então até tem aquela questão, né, que a gente já comentou em outros vídeos, as vantagens das espadas curvas, né, de fazer também perfuração usando a ponta, né, com
estocadas não retas, né, e não tão óbvias assim. Já os Killers, eles são bem parecidos, como vocês podem ver, tá? Eles também têm um cabo geralmente curvado na direção contrária, também costuma ter a mesma guarda em cruz, com uma cruz aqui no meio, né? Agora, o que realmente dá uma diferença nessas duas espadas é então a lâmina mesmo. Elas muitas vezes também são bem curvas e também começam a sua curva geralmente realmente, né, vindo retas e aí fazendo a curva, mas a diferença principal está na parte do final, aqui próximo da ponta, né? As Killers, elas costumam ter um gume falso, né, um fio falso no terço final da lâmina, né, com geralmente um Yeoman. O Yeoman é simplesmente, né, um fio falso aqui na lâmina, uma parte, né, mais destacada para isso, como vocês podem ver aí nas fotos, né? Então, nesse terço final você tem uma lâmina de 2 gumes, né, onde você pode então usar para fazer cortes aí, tá, com a parte de trás, né, o chamado fio falso. E acontece que no século 18 e 19, né, com as incursões ali europeias no Egito, né, na região dominada pelos mamelucos, os europeus tiveram então bastante contato com essas espadas, né? E isso chamou a atenção de muitos deles, tá? Principalmente ali no período napoleônico, vários generais e alto escalão, né, dos exércitos de Napoleão gostaram muito e começaram a adotar essa arma como uma espada ali de comando, de destaque, né? Isso também, principalmente para a época, mostrava que você era viajado, que você tinha status, né? Tinha uma questão também do Oriente meio místico e coisa assim, né? E o próprio Napoleão acabou adotando também uma dessas espadas como sendo uma espada dele, né? Como a gente vê em pintura e tudo mais. Então, depois, o Killers, ou a Shamshir, né, ganhou basicamente a sua versão europeia, né, para os generais, né? Então esse é um tipo de espada que ficou muito famosa ali, né? Foi muito usada durante as guerras napoleônicas. E aí é onde a gente começa a ver essa interpretação, né, europeia, ocidental desse tipo de espada, né? Então você chega até, por exemplo, o modelo 1831 inglês, né, que é um modelo de sabre de general inglês, né, onde, se vocês repararem, é uma interpretação dos ingleses de uma Shamshir, né, mas tem ali influências do sabre, no tipo da lâmina, muitas vezes acaba sendo menos curvo, né, e aí você vai ter uma tentativa de uma reprodução de um cabo que se parece bastante com as espadas árabes, mas com já um seu toque ou influência ocidental. E também, como eu dei exemplo, né, em termos de lâmina, daqui, por exemplo, da espada rabo de galo, né, como ficou conhecido esse modelo aqui no Brasil, né? Então, onde você começa a ter essas espadas, né, por exemplo, de infantaria aqui no caso, muito curvas, né, como se fosse uma interpretação de uma espada desse tipo, né? Então vem direto dessa influência, né? Só que com o toque já completamente ocidental, né? Por exemplo, na questão aqui da guarda, do cabo e tudo mais. E aí então a gente chega nesse modelo do inglês, né, que eu falei, 1831, e a partir daí, né, vários exércitos do mundo, na verdade, começam a usar espadas semelhantes a esse tipo para os altos escalões, né, principalmente generais. E isso é verdade também aqui para o Brasil. Só que aí, obviamente, ele chega com mais mudanças, né? Vai tendo esse desenvolvimento ao longo do século XIX, porque generais não entram realmente em combate numa batalha, tá? Então eles precisam da espada para mostrar o seu comando, o seu status e tudo mais, e se distinguir dos outros. Mas ele não precisa realmente lutar com a espada numa batalha, tá? Então você começa a ter essas interpretações aqui, tá? Como essa aqui, por exemplo, é uma espada de general do tempo do Império, tá? Provavelmente do Corpo de Saúde, alguma dessas outras forças paralelas, tá? Onde você tem aqui, você já aguarda, né,
já tem algumas diferenças. O cabo, né, também já não é mais tão curvado, ele tenta seguir aquela forma, mas você vê que ele já tem um backstrap aqui, né, igual, por exemplo, os sabres modernos da época, então já tem essa distinção. A espada é muito menos curva, é muito mais fininha, é menor, então assim, muito menos funcional do que uma espada que era de uso realmente ali dos mamelucos, dos persas, dos turcos, etc. E aí, isso no período, né, do Império, e obviamente a gente segue com esse modelo no período da República, tá? Então, a espada da República ainda é basicamente o mesmo modelo, tá? A gente só tem aqui então o brasão da República e os símbolos da República. E essas influências acabam se passando também para outras espadas, né, de outros cargos da República, seja tenente, escola militar, etc. E esse tipo de espada fica conhecido como espada mameluca, o sabre mameluco, né? Tanto aqui quanto na Inglaterra e em vários outros lugares, né? Acaba que é um nome que acabou pegando bastante. Mas então é isso aí, galera. Quero saber o que vocês acharam dessa visão geral, né? Claro que futuramente a gente pode se aprofundar um pouco mais em algumas questões relativas a essas espadas. Eu infelizmente não tenho nenhuma aqui original de época ou nenhuma reprodução nem nada para mostrar para vocês em mãos, né? Então, por isso das fotos e tudo mais, e também de expandir essa influência para vocês verem até onde chegou, né? Inclusive até hoje, né? Como sabres de general, sabres de Duque de Caxias, aquela coisa toda. E se vocês querem saber mais profundamente sobre os sabres mamelucos na história do nosso país, tem um vídeo excelente, completíssimo, perfeito, lá do Espadas e Lâminas Brasileiras. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, beleza? Então é isso, galera. Deixa aí, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, essa coisa toda que você já sabe como que faz, entendeu? Sininho e tudo mais. Espalha aí esse vídeo, entendeu? Para quem gosta do assunto. E a gente se vê então em breve num novo vídeo aqui no canal. E falou!